Olá, gente do Entretanto, tudo bem? Estamos aqui para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, dessa maneira descontraída, objetiva, rápida e fácil. Hoje a gente vai falar do fundo eleitoral, que está deixando muita gente brava. Vamos falar dos protestos em Cuba, dos sommeliers de vacina. Vamos falar do semipresidencialismo, que fruta será essa? E de uma decisão do presidente Fux, que impõe à União Federal pagar uma vacina, um remédio, cuja dose custa 10 milhões de reais cada dose para uma criança necessitada. Vamos falar disso tudo no Entretanto. Dá o seu like, inscreve no canal, ativa a sinetinha e vamos que vamos e vamos junto. Eu não me ajoelho do politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. O problema da discussão ideológica é que ela nem sempre é embasada em fatos. Quando você está diante de um esquerdopata, então, a coisa é ainda mais estranha, né? Porque eu digo esquerdopata, não digo esquerda, porque você tem muita gente culta na esquerda. Há, ou pelo menos já houve no Brasil, uma esquerda muito culta, né? Mas não é o que você tem visto hoje. O esquerdopata não lida com argumentos históricos, ou seja, ele não joga em cima de uma mesa de debate, de discussão, fatos do passado ou do presente, porque não tem passado e presente que o apoie na sua ideologia marxista. Ele vai jogar com o futuro sempre. Queremos lutar. Por isso que o ideário da esquerda é sempre um movimento. Sempre tem que estar em movimento. Porque se parar, se percebe que se cai do cavalo sem amparo algum da história. Então é sempre para o futuro. Vamos melhorar. Futuramente o Brasil vai melhorar. Futuramente a União Soviética será a potência maior do mundo e caiu do cavalo. Futuramente a Coreia do Norte vai se tornar uma potência econômica e caiu do cavalo para a Coreia do Sul. Futuramente o Vietnã vai se tornar um país próspero e caiu do cavalo. Futuramente Cuba vai ser uma ilha, um oásis de liberdade na América Latina, livre dos ditadores, do imperialismo econômico norte-americano. E Cuba também caiu do cavalo. Eu acho engraçado agora o que a esquerda está dizendo dos protestos em Cuba, né? Primeiro que é um avanço, não deixa de ser, e eu aplaudo, apesar da evidente resposta reacionária, como é de hábito, do governo cubano. Pelo menos desta vez ninguém foi para o paredão e nem está preso político por anos e anos, como é de costume na Ilha dos Castros, né? Dos Castro. Apenas foram presos, detidos provisoriamente, um ou outro manifestante. Já ver manifestação em Cuba, eu já acho bacana. Mas eu indago dessa esquerda. Quem é que está se manifestando? É a esquerda da esquerda? Existe isso? Ou quem está se manifestando é a direita? Né? E uma manifestação com uma pauta interessante, né? De ser feita a um país que deveria ser uma ilha da liberdade, livre do jugo capitalista norte-americano, né? Eles estão lutando por comida, vacina e liberdade. Olha a bandeira desses caras, né? Como é que uma ilha de liberdade, como é Cuba, não dá liberdade para os seus concidadãos? É o que eu sempre digo. Você quer saber se o país é bom ou ruim? Vê se tem muita gente imigrando dele, indo embora dele. Muito nativo tentando a sorte em outro país. Se tiver, não é boa coisa. Você não vê imigrante inglês, você não vê imigrante norte-americano em larga escala, imigrante alemão em larga escala, porque são países equilibrados em que o cidadão nacional consegue viver com liberdade e com perspectivas econômicas de sucesso para si e para os seus familiares na própria terra natal, no próprio país de origem. Cuba não nos dá isso. Já nos deu. Até a Fulgêncio Batista,
Cuba era o quarto produto nacional bruto da América Latina. O quarto, tá? Fidel apeou Fulgêncio Batista no poder e deu o resto 60 anos depois da história. Hoje Cuba é a 20ª, caiu de quarta para a 20ª economia latino-americana. É isso que o socialismo nos dá. É por isso que o esquerdopata não quer lidar com a história. O esquerdopata prefere dizer o seguinte: se não tivesse tomado o poder em Cuba, Cuba continuaria sendo um prostíbulo a céu aberto para os americanos. Olha que prostíbulo a céu aberto, não tem. Realmente lá era um local de veraneio, de férias dos americanos, porque é muito perto da Flórida, né? A poucas milhas náuticas da Flórida. Mas não tem povo mais extremamente rígido do ponto de vista cultural e religioso, extremamente cônscio de suas limitações morais do que o anglo-saxão. Leiam-se americanos e ingleses. Então eles não fizeram e nem fazem bordel a céu aberto em lugar nenhum do mundo. Se vocês quiserem saber o que seria a Havana hoje, sem Fidel Castro, é só olhar para Cancún, que foi para onde o turismo de lazer e negócios norte-americano mudou quando a Havana se fechou, quando Cuba se fechou para o resto do mundo. Cancún é um turismo extremamente familiar, é a cidade, o Golfo do México é o lugar mais próspero de todo o México, graças ao turismo norte-americano. Foi disso que Fidel Castro libertou os cubanos, dos bem-vindos dólares do turismo americano. E de resto é fantasia esquerdopata que o digam os manifestantes nas ruas de Havana e cercanias. Na esteira do ministro Barroso, estão defendendo o semipresidencialismo. O que é isso? Que fruta que é essa? Gente, vocês conhecem a monarquia, o parlamentarismo, o presidencialismo. A monarquia manda o rei. Muito embora existam monarquias constitucionais que têm um parlamento, primeiro-ministro. É o caso, por exemplo, da Inglaterra, o mais famoso exemplo, aliás. Você tem o parlamentarismo puro, que é o caso, por exemplo, do Canadá, que é o caso, por exemplo, me parece que dos 3 países escandinavos, né? E você tem o presidencialismo, que é o caso dos Estados Unidos, que é o caso do Brasil, que é o caso da Argentina, e por aí afora, né? O semipresidencialismo parece uma novidade para muitos de nós, mas não é. A Alemanha nazista foi semipresidencialista. Nós temos um monte de outro... a Itália de hoje é semipresidencialista. E há diversos outros exemplos. A Rússia do Putin é semipresidencialista. E o que se observa nestes casos é que sempre manda o parlamento. O presidente exerce função decorativa. Eu vou lembrar a vocês que logo após a constitucionalização do Estado brasileiro, houve um plebiscito em que o brasileiro decidiu se optaria pelo presidencialismo ou pelo parlamentarismo. E o presidencialismo ganhou de balaiada. Nós, brasileiros, queremos presidente da República. Não satisfeita, a classe política vira e mexe martelando nessa tese do retorno do parlamentarismo. E como não colou, como não cola, vem com um semipresidencialismo que teria um presidente decorativo, como é a monarquia constitucional com a rainha da Inglaterra, ela é uma monarca decorativa, tá? E quem manda é o primeiro-ministro. Teríamos um primeiro-ministro, e aí você pode pensar em dias de hoje, um Bolsonaro só soltando piada, só visitando eleitor, né? só fazendo discurso em rede social, e quem realmente governaria seria um Rodrigo Maia, seria um Arthur Lira, enfim, seriam os presidentes do Congresso ou do Senado, conforme esta reforma constitucional que tenta se avizinhar. De qualquer maneira,
O presidencialismo brasileiro sempre foi híbrido, desde a Constituição. Desde a Constituição. De maneira que o presidente da República, conquanto estejamos em um presidencialismo, né, o presidente não governa sem um Congresso. E que o digam os presidentes que sofreram ou sofrem impeachment ou ameaça de impeachment. Os presidentes da República, desde a redemocratização do Brasil, vêm sendo extorquidos politicamente pelo parlamento de maneira incessante, o que não quer dizer que sejam inocentes. Muitos deles são pressionados, são constrangidos pelos próprios erros que cometem ou pelo próprio distanciamento que criam para com a casa legislativa, para com as casas legislativas, né? Porque o Brasil é bicameral, igual aos Estados Unidos. Nós temos Senado e temos Câmara dos Deputados. Sempre achei desnecessárias duas casas legislativas, mas na época Rui Barbosa, que era um americanófilo, ardoroso fã dos Yankees, dos Estados Unidos, do Tio Sam, tanto que o Brasil, o primeiro nome da República do Brasil foi Estados Unidos do Brasil, graças a Rui, que foi um republicano ferrenho admirador dos Estados Unidos da América do Norte, que tentou importar para nós, inclusive importou o sistema bicameral. É o sistema bicameral que comanda, e o presidente da República, que não pedir benção, não consegue governar. E aí vem a ameaça de impeachment. E essa história de semipresidencialismo é diante do fato de que as presidências da República, né, pelo menos de Fernando Henrique Cardoso para cá, sem nos esquecermos que o antecessor dele foi Collor, que saiu pela porta dos fundos, todas as presidências da República, menos FHC, todas elas acabaram nas páginas policiais, ou estão acabando nas páginas policiais. Todas elas viraram CPI, todas elas viraram impeachment, todas elas viraram cadeia ou ameaça de cadeia. Temer foi preso, Lula foi preso e condenado, ficou 1 ano preso, depois anularam a sentença. Dilma foi empichada, foi afastada, foi defenestrada. Collor foi empichado, afastado, defenestrado. Estão querendo fazer isso com Bolsonaro. O povo se desesperando, fala, que tipo de governo eu vou ter? Eu não dou sorte com o presidente que eu elejo. Mas não é esta a indagação que você tem que fazer. A indagação que você tem que fazer é a seguinte: o parlamento deixa o presidente que eu elegi governar? O Supremo Tribunal Federal deixa o presidente que eu elegi governar? Não parece ser esta a conclusão a que se chega. Não deixa. Nós tivemos problema com Dilma Rousseff, péssima governante, mas que não cometeu crime de responsabilidade. E mesmo assim foi empichada, foi afastada, foi impedida, foi defenestrada. Nós estamos tendo agora Bolsonaro, o primeiro presidente da República, vítima de ditadura. No poder, vítima de ditadura. Uma ditadura parlamentar, uma ditadura judiciária, ou pior, uma ditadura de quem é judiciário, mas que devia estar no parlamento, para defender bobagens, como o semipresidencialismo no parlamento. O semipresidencialismo nada mais é do que pegar aquela malfadada frase de Pelé, lá nos anos 1970, e modernizá-la e trazê-la para um futuro escamoteada, fantasiada de politicamente correta. É aquela história que o Pelé falou lá atrás: brasileiro não sabe votar. Quem defende semipresidencialismo está querendo dizer que brasileiro não sabe votar. E está querendo que se evite a manutenção desse determinado regime republicano presidencialista, dizendo-o costumeiramente mal sucedido, porém omitindo o fato de que é mal sucedido por conta dos outros poderes, que estão paulatinamente, pouco a pouco, vilipendiando as atribuições da presidência da República. Digam não a isso, pelo amor de Deus. Assim vai para a cucuia o restinho de democracia republicana que nós ainda temos.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, o LDO, aprovou para o fundo partidário, ou seja, dinheiro público. Quem não sabe, o fundo partidário vai dar dinheiro público para os partidos políticos candidatarem-se e realizarem suas campanhas nas eleições próximas vindouras. Esse é o fundo eleitoral. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei federal que diz aonde a União Federal pode gastar dinheiro e quanto. E acabaram de aprovar para o fundo partidário, para as eleições do ano que vem, 5,7 bilhões de reais de dinheiro público para gasto de campanha. É dinheiro que podia ir para vacina, para UTI, para educação, para saneamento básico, para combate à corrupção, para remunerar servidor público, polícia, professor. Vai para campanha eleitoral, vai para partido político realizar campanha eleitoral. É por isso que político quer eleição de 2 em 2 anos, não querem de 4 em 4, eleições gerais. É por isso. De 2 em 2 anos, enche-se a burra de dinheiro. E olha que eu não demonizo a classe política. Conheço grandes, maravilhosos, honestíssimos políticos, e não são poucos. Só que aparecem pouco, porque o malvado aparece mais do que o bom, do que o bondoso. O bom exemplo não vem de jornal. O bom exemplo não dá manchete. O bom exemplo não dá Twitter, né? Como é hoje em dia. Né? O fundo eleitoral é de uma idiotice. Ele é mal pensado. Porque o partido político é pessoa jurídica de direito privado. Tem que se virar. Se é direito privado, se sustente, se vire, viva de donativos de campanha, viva de donativos de correligionário político. Se vira. Como dizia no Exército, meu então comandante, Tenente Peterson, TVB, te vira, bicho. O partido político é pessoa jurídica de direito privado, equipara à luz da lei civil a empresa, a associação, tem que se manter, não tem que mandar dinheiro para esse pessoal, não. O que tem é que liberar donativo. Doa quem quiser, o quanto quiser, inclusive empresa jornalística, formador de opinião, porque já está um partidarismo político escancarado. Celebridades, jornalistas, mídias, sites, plataformas de notícias estão escandalosamente se manifestando para um lado ou para outro. Então declare, escancare isso mais ainda, como é nos Estados Unidos, e permitam a essas entidades doar para a campanha. E vamos usar dinheiro público para coisa séria e para quem precisa, não para pessoa jurídica de direito privado. Não para quem pode buscar auxílio financeiro de correligionário, de doador de campanha. Principalmente porque esse aporte de dinheiro é dedutível do imposto de renda. Fundo eleitoral, uma redundância desnecessária. Eu falei numa entrevista que eu dei para meu amigo Robson Merola, que é do programa da Jovem Pan, o Bom Dia, da Jovem Pan News, Bom Dia da Jovem Pan News. O Robson Merola me perguntou, e eu falei, e muita gente entrou maciçamente nessa discussão, se um cidadão pode ou não pode recusar a vacina X ou a vacina Y. E agora eu me lembro, criaram esse termo bem-humorado, sommelier de vacinas. Então, sommelier de vinho, que fala qual que é a uva daquele vinho tinto, qual que é a safra, experimenta o buquê, o aroma. Agora criaram o sommelier de vacinas. A AstraZeneca causa reação. A Janssen não foi testada ainda, mas é dose única. A Coronavac é vacina para cavalo, faz virar lagartixa. A Pfizer imuniza menos ou imuniza... Enfim, todo mundo virou especialista, virou sommelier de vacinas atualmente. Na verdade, é o seguinte: o cidadão não tem o direito de escolher a vacina que quer tomar. É a da vez. Chegou o dia dele, pegou a fila, é a da vez. Né? Você não pode escolher, por exemplo, como te presta um serviço público. Você, quando liga para o 190,
porque está tendo um assalto na esquina da sua casa, você não liga e fala assim, ó, está acontecendo um assalto na esquina da minha casa. Manda o sargento Zezinho, que eu gosto é dele, viu? Ele que é bom. Você não tem esse direito. Aí você entra com a demanda no fórum, ó, eu quero que o juiz fulano julgue essa demanda, que eu gosto é dele. Você não tem esse direito de escolher como se presta o serviço público ao qual você faz jus. Você tem direito ao serviço público em si, tá? Então você não pode escolher a vacina que você quer tomar. Você pode tentar dar sorte, rezar, né? Tentar cair no dia bom, enfim, fazer aquelas malandragens brasileiras que vocês entenderam, né? Apelar para conhecido, ó, que dia que é a vacina tal? E nesse dia vai para a fila e seja o que Deus quiser. Você não pode chegar lá e dizer, olha, eu não tomo Coronavac, não quero Pfizer. Você não pode fazer isso, tá? Você não pode escolher o serviço público que lhe é fornecido. Você pode, evidentemente, cobrar pela qualidade dele. E, evidentemente, que o Estado terá responsabilidade caso essa qualidade não seja satisfatória. Por exemplo, se você passar mal com a vacina, por exemplo, se a vacina não imunizar como deveria, enfim. Aí já é outra história. Mas você não pode escolher a vacina. O que não significa que você possa ser penalizado por tentar escolher a vacina. Que é o que alguns prefeitos de alguns municípios brasileiros estão fazendo. E aqui toda hora que eu vejo essas besteiras, eu lembro da decisão do ministro Gilmar Mendes, dizendo que a competência para dizer sobre o combate à pandemia, para regulamentar as regras sanitárias, distanciamento social, para regulamentar lockdown, para regulamentar toque de recolher, é dos municípios, é dos senhores prefeitos. Eu lembro daquela passagem bíblica em que Jesus reclama que não se deve dar pérolas aos porcos. Porcos, gente, pelo amor de Deus, no sentido figurado, tá? Significa que você dá dádivas para quem não consegue realizar o bem através dessas dádivas, desses dotes. Foi isso que Jesus quis dizer, tá? E quando eles vão Gilmar Mendes, se entregou a um monte de prefeitos, um monte de cidades do Brasil, uma competência e uma responsabilidade que eles não têm capacidade de administrar. Seja porque, às vezes, são tão simplórios que não conseguem desenhar o ó com o traseiro, seja porque tem secretário de saúde que mexia com boi e vaca até ser nomeado secretário de saúde, seja porque são neófitos, enfim, seja porque são mal intencionados, porque também usar, e seja porque gostam de brincar de ditadores, alguns deles. Tem muito prefeito bom, mas tem muito prefeito que não é bom. E aí varia o trato com a pandemia da Covid-19. Varia e você fica doido, sem saber qual regra você segue. E tem prefeito que está punindo o cidadão que tenta escolher vacina. Primeiro, o compele, o obriga a assinar um termo dizendo que desistiu da vacina porque a vacina X e que é a Y. Segundo, põe ele no final da fila. Olha só, tudo bem, eu não posso escolher vacina. Mas não é crime tentar escolher. Tudo bem, eu pedi a Pfizer, não tem a Pfizer. Então eu não vou tomar. Nada me impede de voltar no outro dia, sem sanção nenhuma, sem castigo nenhum, entrar na fila de novo e tomar a vacina da vez. Não tem que ir para o final da fila, não tem que tomar multa, não tem que ter um nome execrado em mídia social, como alguns prefeitos vêm fazendo. Sommelier de vacina não pode. O cara não pode escolher a vacina. Mas se ele tentar escolher, ele não pode ser punido por isso. Eu espero ter sido claro. No caso da menina Aline Assunção, o ministro Luiz Fux obrigou a União Federal a arcar com um remédio para a menina que tem uma neurologia, um problema neurológico terrível, uma doença terrível, uma doença degenerativa neurológica horrorosa, grave, e que um remédio que pode melhorar muito a criança, uma dose dele chega a custar 10 milhões de reais no mercado. É claro que ninguém tem dinheiro para isso, é claro que o governo nenhum tem dinheiro para isso, mas o ministro Fux obrigou a União Federal a arcar com esse medicamento. Todo o respeito do mundo aos familiares da criança. Sou pai também.
toda a sorte do mundo para a criança. Mas, infelizmente, falou em saúde pública, falou em SUS no Brasil, se falou de cobertor curto, cobertor de pobre, cobertor curto, tá? Se eu tapo a cabeça, eu destapo os pés. Se eu tapo os pés, eu destapo a cabeça. Não dá para obrigar a União Federal a arcar com a medicação de 10 milhões de reais para uma pessoa. Esse dinheiro vai fazer falta para inúmeros outros doentes graves. Inúmeros outros doentes graves. Não dá para fabricar dinheiro, porque faltou dinheiro. Pancho Villa tentou fazer isso no México, como revolucionário, no começo do século XX, e quebrou o México. Não se fabrica dinheiro sem reservas. E o SUS não é uma enorme vaca de tetas intermináveis e infindáveis que vai fornecer leite para todos os seus bezerrinhos. Não é possível alimentar todas as necessidades da saúde pública, principalmente quando elas são incrivelmente caras, como é o caso. Nestes casos, se o ministro Fux tivesse seguido a jurisprudência dominante dos tribunais inferiores, que a maioria dos juízes professa nas instâncias inferiores de justiça, teria utilizado a teoria da reserva do possível. Eu vou pagar o que o Estado pode pagar na normalidade dos casos. Sendo de se acrescentar que esse tipo de medicação nem convênio de saúde paga. Poucas pessoas no país são abastadas o suficiente para comprar. E se isso vira jurisprudência, quebra-se a nação. Quebra-se a nação. Remédio com dose de 10 milhões de reais. É por essas e outras que o Ricardo Barros, que é o deputado líder do governo na Câmara dos Deputados, disse, e já vem sendo apedrejado por isso, e não importa, ele está certíssimo, e aqui, no entretanto, a gente não tem preocupação em agradar quem quer que seja, tem preocupação em falar a verdade, e eu, particularmente, temo pela democracia brasileira por causa de decisões como essa. O que o Ricardo Barros fala? Vai chegar a hora que decisões judiciais vão deixar de ser cumpridas. Porque vai chegar a hora. E aí será o caos. Como nesse caso, em que por causa de uma criança santa que luta pela vida, com pais preocupadíssimos, e eu me solidarizo, e eu vou orar por ela, mas pagar remédio de 10 milhões de reais para uma pessoa, em detrimento dos inúmeros outros gastos do SUS, acaba por quebrar o nosso sistema único de saúde. Não é de bom senso uma decisão desta natureza, conquanto seja humanitária, né, seja caritária, seja louvável do ponto de vista cristão. Mas na prática preocupa o erário público e preocupa a governabilidade da nação. Até a próxima. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal.